A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estou aqui na praia. E me veio à memória Lucas, capítulo de número 5, onde a Bíblia vai nos dizer, vai nos falar sobre Pedro, onde Pedro ele vai à pesca e ele naquela noite ele não apanha nada. Nada Pedro ele consegue pegar. Ele volta, começa a lavar as suas redes na beira da praia e Jesus vem e escolhe um dos barcos na beira da praia para poder fazer de púlpito para pregar a palavra para aquela multidão. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele escolhe o barco de Simão, escolhe o barco de Pedro. O interessante é que Jesus não escolheu o barco de Pedro porque era o mais bonito da praia, mas Jesus escolheu por causa de Pedro, porque era o de Simão, porque Jesus ele tinha algo para poder realizar na vida de Pedro, assim como Jesus também tem algo para poder realizar na minha vida e na sua vida. Às vezes nós não vemos capazes, nós olhamos para a nossa vida e não vemos capacidade. Às vezes Jesus ele promete algo para mim, para você, que para nós parece impossível. Mas Jesus, ele é aquele que muda a história da minha vida e da sua vida. Jesus, ele é aquele que muda a história das nossas vidas, assim como mudou a de Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele começa pregando a palavra e Pedro ele ouvia as palavras que Jesus pregava. E quando Jesus ele acaba de pregar, acaba de ministrar, ele chega perto de Pedro e diz: Pedro, vamos à pesca comigo? Pedro ele olha e diz: Senhor, eu tenho pescado a noite toda e não tenho apanhado nada, mas sobre a tua palavra eu irei pescar contigo. O interessante é que Pedro, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele momento Pedro ele estava ouvindo a palavra que Jesus estava pregando. Sabe por que tem pessoas que não têm fé? Porque não conseguem ouvir. Eles só escutam. E quem escuta entra de um ouvido e sai no outro. Mas quem ouve a palavra guarda, igual o salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Simão ele guardou a palavra e falou: mestre, sobre a tua palavra eu irei pescar contigo. E ele foi. Quando ele foi, Jesus agora olha em alto mar e diz para ele: Pedro, joga a rede do lado direito. E Pedro obedece, ele joga a rede do lado direito. E naquele momento veio uma grande quantidade de peixe, em que Simão agora puxa a rede junto com seus companheiros. E a Bíblia diz que o barco de Simão ia quase a pique. O interessante é que o barco estava cheio de peixe, mas quem sempre está cheio, ele fica sempre no quase. Quem está cheio da unção de Deus, ele fica sempre no quase. Quase desviou, quase entregou a carteirinha ao pastor, quase largou o grupo, quase largou tudo, quase largou o casamento, quase saiu de casa, ele fica só no quase. Porque quem está cheio da unção de Deus, ele não consegue abandonar nada, porque ele sabe que Deus é com ele e ele está cheio. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento que Pedro viu a grande quantidade de peixe, ele não se aguentou e ele se constrangeu com a presença de Jesus e pelo milagre que estava acontecendo naquele momento. E Simão, naquele momento, ele falou: mestre, eu não sou digno que o Senhor esteja do meu lado. E Jesus olha para ele e diz: Simão, a partir de hoje eu não quero te fazer pescador de peixe, mas pescador de homens. Naquele momento, Deus, o próprio Jesus, mudou a história de Simão. E é assim que Jesus quer fazer também na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Assim como as pessoas não davam nada por Simão, e assim como as pessoas também não dão nada pela sua vida, Jesus, ele tem um projeto a ser realizado na sua vida. Jesus, ele tem um projeto a ser realizado na sua vida.
assim como tinha na vida de Simão. Ninguém dava nada por Simão, ninguém dava nada por Pedro, mas chegou um momento em que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aquele que ninguém dava nada, agora foi o pastor da igreja de Jerusalém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.